On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi Conte. Volto hoje para falar de um tema bastante polêmico, que é o preconceito. E eu tô aqui porque eu quero provar para vocês que preconceito tem cura. Para provar para vocês, eu quero contar uma historinha. Outro dia eu estava fazendo um programa com um amigo meu, o Sérgio Nardini. O Sérgio Nardini é artista plástico, também é apresentador de rádio, só que lá na Rádio Cultura FM de Amparo. E ele é cadeirante, né? O Sérgio sofreu... ele tem, na verdade, uma doença progressiva que fez com que os movimentos dele fossem parando ao longo de toda a vida dele. E hoje ele é considerado praticamente tetraplégico, ele não tem quase nenhum movimento, só muito pouquinho. E o que acontece? Ao longo de toda a vida dele, desde a infância, ele teve, por conta dessa limitação, que lidar com situações de preconceito. E durante esse programa que eu estava com ele, nós conversando, eu lembro que o título do programa era alguma coisa como Chega de Preconceito. E eu percebi, e isso é muito interessante, o Sérgio com muita delicadeza me dando a entender que nós tínhamos que tomar mais cuidado até com a maneira com que nós usamos o termo preconceito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque, gente, o preconceito, ele é algo muito interessante, ele é algo construído. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Se você pegar qualquer criança, né, e colocar num ambiente miscigenado, que tenha pessoas de religiões, raças, culturas diferentes, ela não vai ter preconceito uma com a outra. Elas vão sim perceber que há diferenças, mas não necessariamente vai ter preconceito nenhum. E o que acontece? O preconceito é aprendido socialmente. O preconceito é imitado. Uma criança imita a outra, né? E daí que surge o preconceito. Uma criança imita a outra, eu digo, mas na verdade ela imita o meio social onde ela está inserida. Ela imita os modelos que ela tem perto dela. Então, se ela tem professores, pais, tios, avós que têm algum tipo de comportamento que demonstra alguma nuance de preconceito, é isso que ela vai aprender como certo, porque nós copiamos modelos desde a infância. Outra coisa que nós tendemos a fazer é ter muita dificuldade de lidar com o que é diferente, com o que é novo. Nós temos medo do diferente, nós temos medo, receio do que é novo. A nossa própria herança genética já nos diz, tome cuidado, isso pode ser perigoso, né? Então, o que nós fazemos? Nós temos um certo receio. Então, o que acontece? Se nós não conhecemos, nós tendemos a ter um estranhamento, aquilo não nos é familiar. Então, gente, o segredo para terminar com qualquer tipo de preconceito é a inclusão. É o que todo mundo fala que tem que ser feito, mas pouca gente faz. Porque uma vez que a gente tem a inclusão acontecendo, uma vez que as crianças e que as pessoas estão juntas, aquilo deixa de ser diferente a ponto de gerar uma ameaça, né? A ponto de gerar um sentimento de que aquilo pode trazer algum risco, aquela diferença pode ser ameaçadora, né? E permite o que é mais importante, permite que as pessoas comecem a construir laços afetivos entre si, independente de religião, cor, raça, independente de uma limitação física, independente se um enxerga, se um fala, o outro não, independente de qualquer coisa. É claro que vão sim ter alguns conflitos, é claro que uma coisa ou outra pode ser um pouquinho mais delicada, mas uma vez que as pessoas estão juntas, os laços de afeto vão acontecer
e tudo fica mais fácil. Aí acaba o preconceito como a gente tem hoje. Culturalmente, o que aconteceu? As pessoas que eram diferentes, elas eram excluídas. Os antigos manicômios, por exemplo, né, que eram os lares dos loucos, eles não eram os locais onde eram levados apenas os loucos, né? E falo loucos porque na época era assim que eles eram tratados mesmo. Mas eram os lugares que eram excluídas da sociedade outras pessoas, né, que não estavam adequadas. Então qualquer tipo de inadequação que gerasse exclusão poderia ir para um local desse. E hoje a gente também tem algumas coisas que levam à exclusão. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você vai num barzinho e um barzinho começa a ser frequentado por um público GLS, né? Um público que tem lá gays, né? E afins. O que acontece? Muita gente deixa de ir porque tem esse público. Faz sentido isso, gente? Sentido nenhum. Então a gente tem que começar a entender que o problema só deixa de acontecer quando as pessoas estiverem, né, juntas, né? Não tem que ser todo mundo se amando, abraçando, mas tem que entender que é na diversidade que mora a natureza humana e não nesse ponto de exclusão. Uma vez que as pessoas estão próximas, elas criam um laço. Dou um último exemplo sobre o caso, e eu acho que é um exemplo sábio que as crianças usam. Vocês lembram de criança? Criança na escola mesmo, falando entre os amiguinhos. Um fala pro outro: eu não tenho preconceito, eu sou amigo do fulano e ele é... No caso da criança, podia falar, e ele é pretinho, por exemplo. Gente, não poderia parecer que essa frase é, na verdade, preconceituosa? Se você for lá pegar o pessoal que é bastante militante, eles vão falar assim: não, Josi, essa frase é preconceituosa. E eu falo para vocês que essa frase não é preconceituosa. Porque o que ele está falando assim para mim? Que ele não tem preconceito porque ele tem amizade com o fulaninho, né? Que é o nome do amiguinho dele. E o que ele está dizendo, gente? Que a partir do momento em que ele tem amizade, que ele tem vínculo afetivo com essa outra criança, ele não vê preconceito. Então tá aí a cura do preconceito. A cura do preconceito está na inclusão, na aceitação que permite o contato, o vínculo verdadeiro e o afeto entre as pessoas. Uma vez isso realizado, acaba o problema, e é para isso que a gente deve trabalhar e caminhar. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit